Desculpa, não percebi. Assim mesmo, este é o título do espetáculo escrito a 6 mãos pelas atrizes Isabel Medina, Rafaela Covas e Diana Costa e Silva. Está em cena entre 17 de outubro e 4 de novembro no Teatro da Comuna, em Lisboa. E a representar as 3 atrizes está a minha querida Isabel Medina. Muito bem-vinda. Obrigada. É a tua estreia neste programa. Já há muito tempo que andávamos... Já muito conversámos sobre isso, mas... Nunca calhou. Nunca calhou. Não deu. Agora... Mas, finalmente, desculpa por este atraso, percebi que realmente tu és uma pessoa muito ocupada e este espetáculo, ainda por cima, para além de o interpretares, também o escreveste. Não o interpreto. Não o interpretas? Não o interpreto. O que é muito mau para os teus admiradores. Terão que esperar noutra altura. Não, foi um processo que se iniciou com um convite. Eu e a Rafaela Covas entendemos muito bem, e a nível tanto profissional como pessoal, e estávamos a conversar uma vez sobre as nossas vidas, e a Rafaela disse era bom fazermos um espetáculo juntas, porque tínhamos muitos pontos em comum. E partimos para uma ideia de um projeto que fosse de arriscar. Fosse um projeto... Eu considero que o teatro é assim aquele terreno que está... Movediço? Sempre, não nada movediço. Para mim não, movediço no sentido de nunca saberes o que é que vai acontecer. Exatamente. É nesse Ou sentido. seja, é o terreno da experimentação. É o terreno em que nós somos realmente seres humanos a brincar com as personas, que eu acho que é o mais importante que temos. Ou seja, acho que todos nós aspiramos a conhecer qual é a persona que construímos ao longo da vida e desconstruí-la para nos conhecermos melhor interiormente. Portanto, é esse o processo da vida de cada um, penso eu. São exercícios de psicologia e psiquiatria quase em cada novela, em cada peça de teatro que interpretas. Exatamente. Não, é um exercício, sobretudo, de despojamento daquilo que eu sou e de interiorização de padrões que eu às vezes até nem conheço, porque não fui educada assim, ou não, seja o que for em relação à personagem, mas são sempre padrões novos que eu tenho que trazer para mim, limpando os meus, e isso é um processo lindíssimo, que é uma coisa que acho que quase todos os atores fazem, quando te dão um personagem, ver desde pequenino como é que ele foi educado, os amigos... não sabes, imaginas, falas com o autor, os amigos crias fictícios, tudo, a família, para poder compreender como é que aquela personagem... Isso é importante. Por exemplo, se tu interpretas uma mulher de 50 anos, é importante saber qual foi a infância dela. Para mim é importante... É assim, eu acredito profundamente que esta persona que somos e com que vivemos socialmente foi construída a partir do momento em que eu nasci. Ou seja, eu nasci uma essência, não é? Nasci um ser que... Mas foste orientada para ali. Estou a dizer, quando eu nasci não sei o que é que me aparece, não é? Vim para o desconhecido. E se nasci em determinada cultura, com determinados pais, em determinada classe social, obviamente que vou ser diferente de quem nasceu noutra cultura, noutra classe social, completamente diferente. As circunstâncias determinam a nossa formatação e os nossos padrões, quem nos educa, com quem nos damos. E isso é muito importante para aquilo que eu sou. Portanto, é muito importante para a personagem que eu vou interpretar. Se eu não sei os padrões dela, eu vou pôr os meus, porque são os meus conhecidos. Eu só conheço, eu só posso representar aquilo que conheço, não é? Mas há muita gente que é de formas diferentes e que eu ando a estudar, e por isso é que os atores são grandes observadores da vida e das pessoas. E os grandes fingidores também, não é só os poetas, hein? Eu não estou muito de acordo num sentido, Qual, ou seja... dos poetas ou dos atores? Tanto um como do outro. Eu acho que a criação vem de um sítio em que fingir não é possível. E acho que o Fernando Pessoa sabia disso muito bem. Normalmente falas com qualquer criador, porque... Artístico. Sim, artístico, manual, sim, mas criador. E o que dizem é quando dizemos todos, quando nos enfiamos naquilo que estamos a criar, normalmente vem de qualquer sítio. Os escritores dizem, os personagens tomam conta de mim, eles têm a vida própria, e é verdade. Eu, quando escrevo também, sinto muito, eu joguei aqui para um sítio e vou para outro. Ouço vozes, não são vozes, é a minha imaginação, não são vozes com timbres diferentes, não, é o meu pensamento, mas
determinam aquilo que eu vou escrever. Não é uma coisa bipolar. Não, todos os criadores são assim, basta leres a vida deles, não é? O Miró, no outro dia, um documentário excelente na RTP2 sobre o Miró dizia, um dos que trabalhavam com o Miró dizia, os jornalistas têm a mania de perguntar ao Miró o que é que significa e porquê que ele fez aquilo. E o Miró não sabe porque nenhum criador sabe porquê que fez aquilo, mas vai arranjar um pretexto para dizer, para dar uma resposta, e normalmente diz disparates. E para deixar o jornalista satisfeito. Para deixar o jornalista satisfeito, obviamente, pelo respeito pelo outro. Mas a verdade é que eu também digo disparates. Se me vão perguntar porquê que fizeste aquela cena, porquê que... Eu se calhar respondo pelo menos disparate, aquela cena daquela maneira. Daquela maneira. Ou seja, aquilo que me perguntavas perguntavas não, mas dizias do poeta, é um fingidor. Finge tão bem que acredita ser verdade. É assim, eu acho que ele não finge tão bem, ele entra naquilo e é verdade, porque todas as realidades são verdade. A sua verdade. Tem a sua verdade. Uma mesma situação, por exemplo, dramática, numa pessoa pode ter... É um drama, ela vai viver vitimizada com aquela situação a vida toda, e para outra é uma aprendizagem. Epá, foi doloroso, mas aprendi isto. Que bom! Portanto, as pessoas são muito, muito, muito diferentes, não é? Perante as circunstâncias e perante as coisas. O facto de teres nascido em Moçambique, sim, há alguns anos, não muito, há uns anitos, mas de que eu tenho muito orgulho. Saíste uma pessoa diferente por teres nascido em África? Sim, obviamente, daquilo que eu já te disse, eu acredito que determina o sítio onde nascemos e as circunstâncias em que que nascemos. Sentido? Determina imenso. Por exemplo, África é, para mim, porque já vim de lá há muito tempo, é, sobretudo, espaço. Muito, muito espaço. E foi isso que eu notei quando vim da África para cá. Com que idade? Eu vim com 8 anos. Depois, já sabias marcar a diferença na tua cabeça? Eu não sabia, mas as nossas emoções são os sinais de que sabemos, não é? E o que me aconteceu quando eu cheguei foi que andava na rua, só via luzes, ia de encontro a coisas, dizia à minha mãe, eu só vejo luz arrebentar nos meus olhos. A minha mãe levou-me a um primeiro a um oftalmologista, obviamente, e depois, quando percebeu que não, e eu não conseguia andar muito... E as luzes, que eram as luzes dos carros? Não, na rua, no ar. Não sei se alguma vez nos olhos tiveste assim uns disparos. Sim. Pronto, e eu tinha muito, muito isso. Depois o psicólogo que disse à minha mãe foi que eu vinha de uns espaços muito grandes, habituada, e que a cidade me oprimia. E era naquela altura em que isto era muito mais sossegado, não é verdade? Estamos a falar anos 60? Estou a falar de, sim, 60, portanto 61 foi quando começaram os movimentos de independência. Eu vim um ano antes. Portanto, em 60 mesmo? 60. Exatamente. Depois 8 anos, mas estava a fazer as contas, não estava a fazer essas contas, mas bem. Em 60, em 1960. E também chorava, não queria ir a lado nenhum. Portanto... mas choravas com saudades? Eu não consigo viver aqui, era o que eu dizia à minha mãe, eu quero me ir embora, eu não consigo viver aqui. O que eu sentia era uma grande opressão. Primeiro, aqui... E lembras-te disso? Lembro-me muito bem, porque foi muito duro, foi doloroso e, portanto... Acabou por ser bom, porque eu cresci com essa idade e muitos acontecimentos também levaram-me a crescer com 8 anos, mas uma das coisas que me levou a crescer foi isso, foi uma criança que não sabia explicar tudo isto que eu se calhar agora poderei explicar desta maneira. Com alguma lógica. Com alguma lógica, exatamente, que sem saber explicar as coisas, mas que de repente está numa dor imensa. Que não consegue... Eu aprendi a ler aos 2 anos, como já te contei, e... Eu não queria ir à escola e adorava ler e adorava tudo. Deixei de querer essas coisas todas. Portanto, foi ali um período, segundo contava a minha mãe, eu só me lembro que realmente foi muito forte, de 4, 5 meses para eu me adaptar. Mas estávamos a falar disto porque África. E o que é que me ficou cá dentro da África foi liberdade. O que eu senti, acima de tudo, este confinamento de espaço que eu te falei, portanto, para mim a África é um espaço que também é psicológico e é de comportamental, ou seja, as pessoas eram muito diferentes. Eu tive sorte depois de ter uns padrinhos, entre aspas, porque não eram meus padrinhos a sério, mas que eram também da África e que me levaram para fora de Lisboa. Orientaram-me um bocadinho aqui, porque é isso, era um conservadorismo incrível.
Cinzentismo. Cinzentismo. Pronto, eram esses tempos que conheces também, não é, Germano? E eu acho que tudo isso pesa numa criança, porque são energias que estão no ar e pesou imenso sobre mim. Portanto, a África para mim é a liberdade e é engraçado porque num livro que escrevi já há muitos anos, eu dizia que eu estou à procura de África, eu vou rumo a sul, e sem saber muito bem porquê. Na altura descrevia aquilo e disse, sim, é a África que está cá dentro, mas não, eu acho que foi este meu caminhar obcecado, porque eu sou muito, não é bem obcecada, mas sou muito focada e quando quero uma coisa é aquilo. E para mim o mais importante desde bastante nova era conhecer-me a mim própria, conhecer os tais padrões, e dizia, eu não posso ser atriz porque se eu vou representar-me a mim, se não sei representar, não sou atriz. E pode não ter tanta graça para os outros? Para os outros e para nós próprios, acho eu. Quando somos nós próprios não tem graça. O que é que tu descobriste quando começaste, depois já na adolescência, a perceber que tinhas alguma inclinação para a arte de representar? O que é que tu vieste a descobrir de ti própria? Esta arte de representar, eu acho que é a ti que eu digo a verdade pela primeira vez, porque eu fujo muito a entrevistas e digo assim umas coisas muito comuns, muito que ouço, que leio, para fugir às entrevistas. E costumo dizer que não é desde pequena, que me veio mais tarde, não. Eu era muito pequenina e punha um caixotezinho no chão para fazer um palcozinho para dizer poemas para a família, porque como aprendi a ler muito cedo, decorava poesia e obrigava toda a gente a ouvir. Portanto, foi sempre uma coisa que... E decore. Decore. Mas as crianças é no instantinho, não é? Que sempre quis muito. Só não fui logo tirar o curso do conservatório, etc., porque pela minha família tão conservadora cá, em Portugal. E também por respeito à minha mãe. Desculpa, era a mesma que tinha vindo da África? É assim, tinha muita família já cá, que é de Cabo Verde. A minha família, as raízes são de Cabo Verde. E Cabo Verde era muito conservador. Aquela gente de Cabo Verde era muito conservadora. O meu pai foi para a África e a minha mãe foi atrás dele, para a África no sentido Moçambique, mais longe, uma África mais longínqua, e a minha mãe foi ter com ele e não a família toda. Ou seja, isto foi mesmo, o meu pai era agrónomo, foi para lá fazer experiências em campo, não é? No terreno, e apaixonou-se por África e quis ficar por lá, não é? Mas não é a família toda, a família é Cabo Verde e estava cá em Portugal, já. E mesmo assim, apesar de haver, de Cabo Verde ser um arquipélago, não havia como nos Açores, por exemplo, uma outra liberdade criativa e uma outra liberdade de comportamento? Os cabo-verdianos são extremamente criativos, mas isto é triste de se dizer, mas venho de uma família que amo e respeito, mas uma família muito, muito colonialista, ou seja, saíram de Espanha no século XVII, foram para os Açores e depois foram para Cabo Verde e fecharam-se muito. Eu sou uma família de primos com primos casados em gerações sucessivas, não é? Podes dizer que eu sou maluca, não. Posso ser um bocadinho fora. Os meus pais são primos direitos também. Então pronto, os meus pais também, pronto. Não, havia esse mito, mas eu acho que não passa de um mito. E disso é que eu digo que o conservadorismo nessa gente é uma mentalidade um bocado colonialista, que é nós somos os senhores que viemos de fora e espera aí... Os senhores quase senhores feudais. Eram os senhores feudais, sim, e então, sim. Quer dizer, deves ter tido, durante a adolescência e o tempo até o pré-conservatório, muitos embates com a família. Presumo. Sim. Não, eu afastei-me muito da família e quero dizer-te que gosto desta família agora. Ou seja, nós somos rebeldes e não muito revolucionários no sentido de sabermos o que é uma re-evolução. Eu era rebelde, acima de tudo, não é? E essa rebeldia estendeu-se à família, sem tentar compreender o lado deles. Portanto, afastei-me muito, muito da família. A minha mãe era Mas não ao ponto de cortar relações. Não, foi só de viver a minha vida longe da família. Agora estou-me a aproximar deles. Quer dizer, muitos já foram embora. Alguns já não vão a tempo, não é? Já não vou a tempo. Mas de qualquer maneira, de primos e entre a minha geração e gerações mais novas, estou a aproximar-me outra vez, porque foram tempos que realmente nos dividiram. O século XX para mim foi muito manicaísta, não eram os bons e os maus, e quem não está do meu lado está contra mim. Então quando é que tu gritaste ou proclamaste o
grito do Ipiranga? Eu tive uma sorte imensa de ter uma mãe muito inteligente, tanto emocional como do ponto de vista mental. Uma mãe que me deu muita liberdade numa altura em que não havia. Ao contrário do pai. O meu pai morreu, era eu muito novinha. O meu pai ficou em África, nós viemos para cá e... Foi por isso que vieram para cá? Ou não? Por ele ficar. Não, nós viemos todos porque ele queria vir fazer o doutoramento. E foi para a agronomia para fazer o doutoramento e depois regressou a Angola, não a Moçambique. E nós ficámos à espera que ele nos chamasse, ele entretanto Faleceu. Faleceu em Angola. E portanto nós nunca chegámos a regressar. Eu cheguei a regressar, o meu filho é de lá, mas foi noutras circunstâncias. En passant. En passant, exatamente. Mas perguntaste-me qualquer coisa. A história de haver essa liberdade criativa, por um lado, da mãe, Sim, menos do pai, por razões óbvias. Por razões óbvias, não do pai, mas da mãe. Tive essa sorte, sim, de ter uma mãe muito especial para a época e uma mãe que gostaria de ter feito outras coisas que não fez porque foi educada da forma que foi e não teve coragem, portanto percebia-me muito bem. Então era tanto que havia muitas manifestações dela dessa repressão interior e de não ter sido aquilo que ela desejaria ter sido. O que é que ela queria? Ela alguma vez te confessou que gostaria de ter sido algo que... Ela também tinha a inteligência suficiente para não se vitimizar, mas em conversas normais ela dizia-me eu era muito como tu e se calhar teria ido, mas para a música, não para a representação. Exatamente. Então era algo de artístico. Era. A minha mãe, na altura, com 20 anos, portanto 45, depois a seguir à guerra, vestia-se de homem. Até que apanhou uma tareia do pai quando descobriu, ele vestia os fatos do irmão, que eles eram uma família grande, do irmão, e porque ela gostava de fazer, cantar e estar vestida de homem e não sei o quê. E depois acho que apanhou uma sova de pai, nunca mais. Mas pronto, era este espírito que ela tinha e que me acompanhou muito na minha rebeldia. É um espírito de contracultura? Sim, na altura seria de contracultura. Na altura, se calhar se ela não tivesse ido para a África, não tivesse apaixonado e casado com o meu pai, estou convencida que ela teria sido uma das pessoas que também estiveram... E qual era o instrumento que ela gostaria de ter tocado? Piano? Era piano. Claro. E a tua paixão pela representação começou quando? Aquilo que eu te disse, começou muito miúda, sem saber o que era paixão pela representação. Começaste a declamar para a família. Poesia. E gostavas? E gostava imenso. E depois comecei a escrever peças de teatro que eu representava com os amigos. Ensinava e representava com eles. E ainda tens esses textos? Olha, infelizmente, quando fui a Angola, casada com o meu primeiro marido, e fomos para lá, tivemos lá a viver 2 anos, quando nós viemos, trouxemos imensas coisas, entre elas eu andava sempre com tudo o que escrevi, porque a minha mãe fazia-me cadernos, portanto desde os 3 anos que eu tinha histórias, e isso eu andava sempre com ele, era um património que me era muito querido. Desapareceu completamente quando viemos de Angola para cá. Fomos na viagem? Na viagem, quando enviámos as malas de porão, chamadas malas de porão. Por navio? Não, elas vieram por acaso nos aviões da Força Aérea, porque o Pedro, o meu primeiro marido, era piloto da Força Aérea. E ficaram no Prior Velho, onde era fomos lá, procurámos, desapareceu e foi um desgosto enorme que eu depois pensei, isto tem uma razão de ser, porque é que tudo o que eu escrevi desde os 2 anos me desapareceu. Mas desapareceu tudo, não tenho nada. Uma pessoa não ficava com cópias, nem ficava com backups, nem não havia nada disso. Naquela altura era escrito em papelinho e depois os cadernos eram feitos pela minha mãe com agulha e linha, sabes? Que giro. Era muito engraçado. E não ficaste nem com texto? Daí não, foi tudo, não tinha nada. Eu vim de lá com 21 anos. Foi quando eu descobri que já não tinha nada. Fiquei tudo até aos 21. Isso é um desgosto mesmo para a vida. Foi. Mas acho que é um sinal, se calhar, da vida. Queria todos os dias. Exato, e queria fazer outras coisas diferentes. Mas, portanto, para além disso, tu foste para o conservatório para te aprimorares, e, obviamente, para perceberes qual era a técnica que está por detrás da atuação, claro, de um ator ou de uma atriz. Eu acho que é importantíssimo os atores, as atrizes, portanto, os que querem ser, irem para uma escola muito boa. O conservatório eu gostei muito. Era ali no Bairro Alto. Era no Bairro Alto, exatamente. Gostei imenso e aprendi muito e tive ótimos professores.
Sim, era isso. Eu primeiro fui para Germânicas, que era o curso da família, e bem visto. Depois, que já não existe, Filologia Germânica. Depois matriculei-me em Psicologia, por causa do teatro. Tinha muita... Achava que a Psicologia estava muito ligada a tudo o que era com teatro, porque ainda não tinha a coragem de ir para o conservatório. Estava no segundo ano de Psicologia. Decidi matricular-me no conservatório à noite, no curso da noite, depois é que passei para o curso de dia. Foi assim, ou seja, foi um curso que tirei, mas tirei um bocadinho. Estavas a tirar dois ao mesmo tempo. Estava a tirar dois ao mesmo tempo. E serviram, complementaram-se muito bem, é verdade. Que colegas é que tiveste nessa altura? No conservatório? Sim. Com quem eventualmente vieste mais tarde a contracenar? Guilherme Filipe, um que já partiu daqui, que é o José Nogueira Ramos, que trabalhou muito, nós fizemos o Teatro Século juntos. Depois, Cuxa Carvalheira, Ângela Pinto, foram pessoas que se juntaram mais ou menos naquela altura. Do conservatório, não ficou muita gente. A Natália Luísa estava na mesma altura, mas passou para o curso de dia logo, ainda continuei em curso de noite, porque ela entrou comigo. E depois no curso atrás do meu é que havia muitas custódia galego e não sei o quê, mas era o ano a seguir ao meu, anterior ao meu. Mas que ainda se cruzaram os corredores? Cruzávamos, não tivemos, era só um ano de diferença, cruzávamos imenso. O que é que tu esperavas da profissão nessa altura? Estamos a falar em anos 70, o início dos anos 70. Não, eu também não tanto, porque eu tirei primeiro Filologia Germânica, depois fui então foi mais professora, tarde. fui pedagoga, aliás a minha carreira foi mais como pedagoga, porque eu fui para o Ministério da Educação fazer comunicação e teatro para os professores. E trabalhaste muitos anos aqui na RTP? Isso foi depois. Sim, eu já tenho mas também com os lives de educação, não é? É assim, eu acho que é uma grande paixão minha. Sempre na área pedagógica. Não, também fiquei, depois estive a dirigir o departamento de ficção, não é? Mas antes estava ligada à Teresa Paixão na parte dos infantis, quando a Teresa estava com os infantis. A atual diretora da RTP2. Sim, grande diretora, digo-te. Tenho uma admiração imensa pela Teresa. Sempre tive uma grande admiração pela Teresa, sou amicíssima dela. E acho que ela está a fazer um trabalho maravilhoso na RTP2. Com o orçamento que tem. Não, é que as pessoas devem ter noção disso. É que é muito pouco dinheiro e o que está ali é muito bom. É raro o dia em que eu não vejo qualquer coisa da RTP2 e isso não vejo grave. Porque eu não estou em casa assim tanto tempo. Mas estamos a afastar-nos do espetáculo que vai estrear. Não, desculpa, não percebi. Desculpa, não percebi. Não, mas vamos desaguar lá. Tá bem. Vamos desaguar lá. Mas quando tu saíste, então... eu disse anos 70, não, é anos 80. Não, já. eu fui para o conservatório, saí do conservatório em 83, portanto sim, ainda apanhou 79, 78, 79 depois. Apanhaste o 25 de Abril também, não é? Isso era professora nessa altura. Foi no 25 de Abril eu estava a estagiar, como professora estagiária, em Queluz. Não te chamaram fascista nem nada? Não, eu entrei nesse ano, foi um ano de festa. Então eu entrei exatamente no ano 25 de Abril. Não houve aulas até janeiro, creio eu. De 75? Sim, exatamente. Portanto, eu fui colocada em setembro, ou o que foi. Para era nada? Só extracurriculares. Não, mas foi muito bom porque tinha imensos amigos americanos, ingleses e não sei o quê, chamava-os, que eram professores também nessas escolas de línguas, todos muito de esquerda, portanto, tudo em festa, iam ter com os meus alunos, tocavam, cantavam em inglês, porque eles eram de inglês e alemão. Portanto, foi muito rico essa fase lá, que era entre discutirmos o que se passava e sobretudo porque eu era da idade de alguns dos alunos. Tinha 2 alunos da minha idade, porque eu dava aulas, que era o 7º ano, mas agora é o 12º, e tinha 21 anos na altura, 21, pois. De maneira que tinha 2 alunos que eram praticamente da minha idade. Nós discutíamos a Revolução e o que é para trás, muito próximos uns dos outros. Isso era muito engraçado e de facto são tempos irrepetíveis. De toda essa parte, incluindo os anos que passaste no Ministério da Educação, serviram como base também para o aperfeiçoamento da tua função de dramaturga, se posso dizer isso? Sim, eu acho que tudo na vida serve e acho que a curiosidade é o melhor que nós temos. Eu, felizmente, sou muito curiosa e gosto de andar por todo o lado. E tudo ajuda, desde que tens um objetivo, tudo parece
que vem dizer-te coisas sobre aquilo, não é? Portanto, assim, para a escrita, como atriz, eu acho que tudo o que é experiencial, vivencial, e que seja compreendido, não seja vivido superfluamente, acho que tudo vem enriquecer as várias áreas em que trabalhamos. Em que parte da herança que tu deixaste como responsável dos programas de ficção da RTP, que era a tua marca, era a tua cara? Era assim, a boa ficção era a minha e a de todos na altura, era fazermos uma ficção que tivesse alguma intervenção social também. Portuguesa. Ficção nacional, claro. Era, acima de tudo, escolher coisas que que fossem úteis às pessoas. Eu lembro-me de discutirmos muito filmes, fazer séries de época, e houve muitas séries de época na altura. Dá-me 2 ou 3 exemplos. Muitas de Moita Flores. Agora, eu sabes que... O Balé Rose, não? O Balé Rose foi um deles, sim. Mas houve várias séries naquela altura da época. A Ferreirinha. Com a Catarina Furtado? A Ferreirinha. Não era? Não, Ferreirinha, eu creio que era até a Filomena Gonçalves fazia a Ferreirinha. A Catarina entrou. Acho que entrava. Eu tinha tanta coisa à volta que acho que se calhar. Posso estar a cometer uma grande gafe, mas acho que era. Não me lembro. Quem fazia a Ferreirinha sei que era a Filomena Gonçalves. Agora a não mulher do Francisco. Sim. Grande atriz também. Grande atriz e que tem aparecido pouco, por acaso. Não tem... Isso é outra parte mais desagradável das pessoas com mais de 60 anos. A Mariama, que nos deixou agora verdade, recentemente, ela passou aqui por este programa e queixava-se exatamente isso. Que não eram lembradas. Germano, eu acho que este país... eu vou dizer uma coisa muito feia. Há uma herança do século XX muito forte ainda, que é o povo... O povo é um bocadinho estúpido, portanto, nós não podemos subir muito o nível porque senão a dona não sei quantas não vai entender. E eu acho que isso, e estou-te a falar agora num campo de ficção muito alargada, ou seja, muito abrangente. Quando é novelas, séries longas, eu acho que há algum desrespeito pelo público. Eu tenho a certeza absoluta que o nosso público é tão inteligente como qualquer outro. Tu dizes desrespeito pelo facilitismo e pela simplicidade da história e da trama? Será isso? Sobretudo os temas, ou seja... abordados pela rama, talvez, não? Muito abordados pela rama e muito mais focados em agarrar o espectador a todo o custo, que é mata. Eu vejo novelas agora que morrem 5 de uma vez e depois vai morrendo um de cada vez e vai entrando mais gente. E para que é que morre tanta gente? Porquê que só o interesse do público é quem é que matou quem? Porquê que o interesse do público vai só para as paixões e para os triângulos amorosos? Porquê que, agora indo ao início da nossa conversa, porquê que uma mulher a partir dos 50 anos já não pode entrar porque já não tem aquela pimenta e o tempero para fazer parte de triângulos? É assim, que mentalidade tão primária está por trás disto? Sabendo eu que os autores estão cheios de vontade de colocar temas mais importantes. Eu digo sempre, terceiro mundo, dizem, em desenvolvimento. Gabriel Garcia Marques, que é um dos maiores escritores mundiais, dizia, no meu país, quem lê, a percentagem de quem lê os meus livros é 3%, 4% da população. Como é que eu chego ao meu povo, que é isso que me interessa? Está bem tocar o mundo inteiro, mas o meu povo... Aos 96 que faltam. Exatamente. Através das novelas. E ele escrevia novelas e tinha um grupo de guionistas com ele, porque tinha mensagens para dar. Ou seja... O Jorge Amado, por exemplo? O Jorge Amado. Ou seja, e tu vês, as novelas do Brasil tinham temas fabulosos. E foram por temas tabus, foram por temas que estavam na atualidade. Eles foram pioneiros nisso. Foram pioneiros nisso. E eu digo, há existir novelas que eu acho um formato muito longo e que eu, por exemplo, não consigo acompanhar, a escrever novelas, então que seja com o espírito de Gabriel Garcia Marques. Para quê? Então estar a escrever novelas só para dizer, só para as pessoas estarem entretidas em frente de um televisor? Ela vai deixá-lo, ela vai enganá-lo, agora ele gostou da outra, olha, não sei o que, que ele vai matar. É isto que eu quero das pessoas que estão à minha volta? Mas se tu
pedires ao espectador um bocadinho mais de concentração e de inteligência crítica, não o poderás afastar da trama? Porque eles afastaram-se há É muito apenas mais anos. Não, deixo também uma pergunta, quando não havia ainda novelas portuguesas e todos pegavam à frente da televisão a ver o Jorge Amado, exatamente, eram mais inteligentes nessa altura que são agora? há mais de 40 anos. Exatamente. Portanto, não acredito que nós tenhamos evoluído em vez de evoluir, não acredito nisso. Acredito sim que as chefias dos canais, não sei quem é que manda, porque nunca percebi muito bem quem manda, têm receio de arriscar. E aquela receita está a dar resultado, enquanto está a dar resultado, eu não mudo. E isto é muito português, infelizmente. Por exemplo, esta minha, e creio que tu também és um bocado assim, vontade de mudar, de mais um patamar, mais arriscar, aventurar. Ora, cá está, e voltamos ao início da conversa. O arriscar, isso é que é importante. É tão importante, alimenta tanto aqui dentro. E então esta desculpa, não percebi, arrisca de que forma? Arrisca de todas as formas. Assim, desculpa, não percebi. Foi a razão porque eu, depois de ter saído de uma companhia que estava mais ou menos estável, e dito eu não, eu não sou de companhias, eu tive Mulheres? a Escola de Inês, uma companhia com um objetivo muito próximo de mim e tudo. No entanto, e poderão dizer, eu nunca estive completamente dentro porque eu sou um bocadinho rebelde, portanto tinha que sair. E depois pensei, não, é verdade, rebelde agora com aspas, porque sei o que é seu. O QB. QB, exatamente. Não, eu preciso realmente de arriscar e percebo que as companhias não podem estar a arriscar porque têm prestar contas, não é? Os que estão dependentes. De maneira que para mim havia arriscar gente nova que fosse parecida comigo. Por exemplo, nisto do teatro, não é? Eu dizia, eu prefiro estar quieta, não fazer nada, e quando fizer, ser pessoas muito próximas daquilo que eu quero e que, portanto, não tenham medo de fazer disparates. E acho que o teatro é mesmo para isso, é para arriscar. Escrever ou encontrar algum texto que tenha muito daquilo que eu penso que é a humanidade, que é uma reflexão sobre a humanidade, ou seja, qualquer frase que eu veja eu posso perceber, ou que tu digas, posso perceber quem é que estás por trás dela. Mas que história é que conta? Que história é que conta? É isso que eu ia lá. E, portanto, quando me encontrei com pessoas que estavam do mesmo espírito que eu, que foi a Rafaela Covas e logo a seguir a Diana Costa e Silva, dissemos, somos três pessoas fortes. Qualquer uma de nós é bastante forte e, portanto, temos egos fortes. E dissemos, vamos para uma cocriação em que vamos escrever o texto e vamos fazer a encenação em conjunto. Os egos vão andar à trolha, vamos aprender imenso. É ou não é? Quando nós queremos, a minha ideia que é boa, mesmo sem querer, não é? Isto está na cabeça, mas queremos impor ao outro e o outro também quer. Eu sabia que ia existir um bocadinho disso e isto leva quando as pessoas são maduras, não é? Quando são adolescentes, que é a maior parte dos casos, mas neste caso tínhamos todas maturidade, ninguém vai andar a bater-se uns aos outros. Vamos calar-nos de repente, mas nada. Então vamos lá pensar. E estávamos todas de acordo em trabalhar assim. Portanto, começámos, imagina, em janeiro, já vínhamos, eu e a Rafaela um bocadinho antes, a Diana em janeiro, a escrever, por um lado, textos que fossem de dentro para fora, ou seja, são sempre de dentro para fora, obviamente, quando escreves, mas não era uma história, era um desabafo interior e não era desabafo emocional ou sentimental, podia ser. Qualquer. Eu via uma coisa na rua e se aquilo tinha tido impacto em mim, eu escrevia uma historinha sobre aquilo. E, por outro lado, isto foi também uma proposta da Rafaela Covas, qual é a escrita mais automática que existe? E lembrámos dos surrealistas e do Kadavrikski, em que realmente não há tempo para pensar, não é? E dissemos, vamos fazer também um Kadavrikski. Portanto, Kadavrikski, o que é, para quem não sabe, é aquele joguinho em que escreves uma frase e deixas a última palavra à mostra, a pessoa não sabe que frase foi, só vê a última palavra e com essa palavra, imediatamente o que lhe vier, sem pensar, escreve uma frase. Então nós fizemos no WhatsApp, porque agora temos as tecnologias, e com letra grande a última palavra, e comprometemos a não ler a frase para não nos deixar contagiar. Ok, isto fez um texto muito grande, 4 meses nisto, e depois juntámos chega de textos. E depois tiveram que depurar.
e agora vamos estar a depurar. Então, começámos com os textos mesmo e com este cadáver exquis do WhatsApp. E de repente dissemos, isto do WhatsApp é um desafio. Portanto, estas frases que nos ficaram é um desafio teatral incrível. Mais que qualquer texto. Portanto, os Ainda textos, não tinham pensado sequer nisso. não tínhamos pensado. Portanto, foi 2 exercícios que fizemos. O que nós queríamos era ser o mais verdadeiras, honestas possível naquilo que dizíamos. Não estarmos nem com o cérebro a querer elaborar coisinhas bonitas para o outro. Não, era aquilo que era mesmo verdade cá dentro, e se fosse até uma construção má não fazia mal. Punhamos mesmo que depois fôssemos ver a construção para ficar melhorzinha. Mas é uma coisa das entranhas. Estás a ver? E realmente o cadáver que se quita das entranhas. Dizemos, este é que é o grande desafio. Textos, a gente conhece-os muito bem em teatro e sabe como trabalhar. E se a gente pegar em frases e fazer disto um espetáculo? E uma história. E uma história. E este é que é o grande desafio. Então, infelizmente, não te vamos ver em cima do palco. As atrizes só são a Rafaela e a Diana? Não, entretanto, eu comecei como atriz também, portanto nós co-criámos a encenação, as 3, Pronto. Durante uns tempos. E foi quando o Luís partiu o pé. O Luís é o meu marido. Luís Filipe Costa, grande realizador. Partiu o pé, está ótimo, sem sequelas, mas partiu o pé nessa altura e, claro, uma pessoa com uma certa idade e com alguns problemas, com o pé partido, não me permitia estar ali a ensaiar todas as noites, dias e não sei o quê. Eu disse, meninas, se calhar isto é um sinal do universo, o Luís partiu o pé, eu tenho que estar muito mais presente na vida dele, portanto não me posso dizer fico aqui como atriz, mas continuo no projeto, que o projeto também somos as 3, vamos buscar outra atriz e eu fico de fora, porque se calhar é a melhor coisa que nos podia ter acontecido. Já estávamos numa fase de criação, mas não tínhamos o olhar de fora para ver o que é que estávamos a fazer. E eu, desta é a parte, acho que sou bastante boa na direção de atores e nesse olhar de fora da criação, disse, eu fico de fora. Elas, por um lado, ficaram com pena, e eu também, não está como atriz, mas por outro, isto de eu ficar de fora foi um alívio para nós todas. Então fomos chamar uma outra atriz, que é a Raquel Oliveira, e optámos exatamente por buscar uma atriz muito nova, para substituir uma atriz cota como eu. Ou seja, dos meus 66 anos passámos para os 26, 40 anos de diferença. O que me foi muito interessante, porque foi uma nova cocriação. E uma lufada de ar fresco. É uma lufada de ar fresco, foi um novo olhar sobre as coisas, é uma forma diferente de dizer as frases, porque tudo o que é dito ali por qualquer pessoa é verdade, o que ela está a dizer. Portanto, aquilo tem uma intensidade muito, muito grande, porque realmente é verdade. E como é verdade, a forma como a Raquel Oliveira diz as frases não é obviamente diferente da minha, porque é uma vivência de 26 anos e é lindíssimo. Portanto, o que eu te quero dizer é que é um exercício puro de teatro, é nisso que arriscámos muito. Nós pedimos apoio, atenção, eu não gosto de dependências, mas depois de ter um projeto que achei que valia apoio, pedimos à GDA e à Degartes, não tivemos nem num lado nem no outro. Acredito que haja muitos projetos e acredito também que este arriscar que está lá, aliás, começamos até por falar do Rizoma, e acho que este espetáculo tem muito a ver com o Rizoma do Deleuze. Foi um processo rizomático, mas para te dizer, o espetáculo acabou por ser aquilo que todas nós pusemos lá dentro. E tu reveste 40 anos antes na personagem da Raquel? É tão engraçado fazeres-me esta pergunta. Sim, eu olho para a Raquel e vejo-me com a idade dela. E é bonito. E por isso, eu às vezes, quando ela não se soltava, pronto, aquelas inseguranças, normal, não é? Nos ensaios. Embora eu acho que nos ensaios é que a gente pode fazer as asneiras todas, pode fazer disparates. Não é no dia da estreia? Não, é para a criação, é para encontrar as coisas. Mas eu percebi, nós as 3 estávamos já lá, 3 mulheres já completamente tendo se apropriado da criação, e ela chegou depois, não é? E estava um bocadinho insegura. Mas quando começa a soltar-se, é tão engraçado, porque eu revejo-me nesse tempo. Quando eu comecei também com as minhas inseguranças, não arriscaria o que se arrisca agora. Estás a fazer quase uma autobiografia. Olha, e desculpa, não percebi, explica-me o título. Desculpa, não percebi. Que é para nós percebermos. É assim, eu gostava muito que, quando saíssem de lá, dissessem:
Percebi tudo. Obrigada. Desculpa, não percebi antes de entrar, porque, ou seja, nós demos conta que foi uma frase que usámos imenso. E demos conta que cada momento da peça nos trazia reflexões diferentes, porque somos gerações diferentes, temos vivências diferentes. Ou seja, o título veio no final. Veio no final, exatamente. Ele começou por ser Raiz 3, que deveria ser Raízes 3. O tal processo rizomático que eu te falei. Tenho tempo, ou ainda não? Tens um minuto. Um minuto. Vou rapidamente, porque foi muito importante para este processo. Foi, a partir do que Deleuze diz e que eu valido, nós somos um corpo, mas antes somos raízes, não é? Somos semente, depois somos raízes. E as raízes têm todas as possibilidades do mundo, mas depois o tronco vai ter que nascer para um clima tal, em circunstâncias tal, etc., aquilo que nós falámos. Se juntarmos as raízes de nós todas, com tudo o que nós temos, somos 3 seres, vamos juntar as raízes e vamos criar um novo tronco. Portanto, como podes perceber, este espetáculo é um tronco criado por nós. Não sou eu, não é a Rafaela, não é a Diana, não é a Raquel. Somos nós, juntas, e mesmo quando estão lá 3 em palco, eu estou lá também. E temos uma DJ, que é a DJ Tita Machado, e a Tita está dentro do projeto, porque gostou imenso do projeto. Está também em palco. Portanto, ela também já trouxe as raízes dela para este tronco. Isso é que eu acho que qualquer pessoa se pode rever neste espetáculo, porque nós fomos buscar as várias pessoas que existem em cada um de nós e somámos-las todas e fizemos este espetáculo. O espetáculo se chama Desculpa, Não Percebi, entre 17 de outubro e 4 de novembro, no Teatro da Comuna, em Lisboa. A Isabel Medina foi a minha convidada. Um prazer, uma honra e até muito breve. Espero que não me passe muitos anos assim cá voltar. Sem voltar. Muito obrigada, eu. Até à próxima. Até à próxima.